Paz seja contigo, Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico de hoje, a nossa mentoria espiritual. Cumprimento você que é membro da igreja presencial e você que é membro da igreja online. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E eu cumprimento também você que está visitando agora o nosso canal. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Hoje vamos falar sobre as Escrituras, ou seja, a palavra de Deus. Qual é a importância que a palavra do Senhor tem para a sua vida? Qual é a importância e o que ela pode fazer na sua vida? Vamos aprender isso hoje, amém? As pessoas hoje dão muita importância para muitas coisas. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas se cercariam de mestres segundo os seus desejos, as suas cobiças. Então tem muitos mestres por aí hoje. Sim, tem muitos mestres, pessoas que ensinam na internet tudo que você pode imaginar, mas quem ensina a palavra de Deus, ensina aquilo que pode transformar a sua vida. Amém? Então vamos agora aprender a importância da palavra do Senhor para nós. Conhecer e obedecer às Escrituras vai ajudar-nos a glorificar a Deus em nossa vida e sermos testemunhas eficazes. Amém? Então adquira o hábito de você meditar na palavra de Deus, de você estudar a palavra do Senhor. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela vai fazer com que você glorifique a Deus na sua vida, que você se torne uma testemunha eficaz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ler o que está escrito em Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1, versículo 2 e 3. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém? Salmos capítulo 1 começa dizendo que bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, não segue o caminho do ímpio e não pega o conselho do ímpio, mas antes ele medita na lei do Senhor. Ou seja, se ele vai pegar um conselho de Deus, ele não pega com o ímpio, ele pega com quem é de Deus, ele pega na palavra de Deus. Ele busca esse conselho na palavra do Senhor. Ele medita na palavra de Deus, ele lê a palavra todos os dias, mas não somente lê, ele medita, ele procura entender aquilo que está escrito ali. Amém? Isso é meditar na palavra do Senhor. Então observe que muitas pessoas estão se dando mal em suas vidas porque elas não meditam na palavra de Deus, elas não conhecem a palavra de Deus e elas também simplesmente elas procuram conselhos de ímpios. Vamos imaginar um homem que está insatisfeito com a esposa. Ele vai procurar o conselho de um ímpio. Qual o conselho que o ímpio vai dar para ele? Que ele tem que se separar, certo? Que ele pode agredir a esposa dele, que ele tem que arrumar outra mulher, que ele tem que arrumar um amante. Esse é o conselho do ímpio. Mas se ele busca o conselho na lei de Deus, na palavra de Deus, o que a palavra de Deus vai instruir ele? Olha, trate a sua mulher como você gostaria de tratar a si mesmo, como Cristo tratou a igreja. Trate a sua mulher como parte mais frágil, mais fraca. Ninguém maltrata a si mesmo, então você não deve maltratar a sua esposa. Ame a sua esposa, né? Cuide dela, respeite ela. Então, veja que o conselho da palavra de Deus, ele é totalmente diferente do conselho do ímpio. Mas o conselho da palavra do Senhor, ele vai te dar vitória. Ele vai fazer com que o casamento dessa pessoa seja restaurado e seja bem sucedido. Você entende? Aí essa mulher está insatisfeita com o marido, né? Se ela vai procurar conselho com a amiga, que é mundana, a amiga vai dizer, arruma outro homem, separa, segue a tua vida, né? Quem manda é você mesmo. Mas se ela vai procurar o conselho na palavra de Deus, o que a palavra de Deus vai dizer? Respeite o vosso marido como cabeça. Como Cristo é o cabeça, né? Você deve respeitar, você deve ser idônea a ele, você deve ser uma ajudadora do seu esposo. Interceda pelo seu marido, ore por ele. A mulher sábia edifica o seu lar. Olha os conselhos totalmente diferentes de uma mulher ímpia, certo?
Então, por isso que a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ou seja, de dia, quando você acorda, você deve ler a palavra de Deus e meditar nela. Quando você vai dormir, a mesma coisa. Você deve meditar na palavra do Senhor, de dia e de noite. E aqui diz, né? Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Deixa eu explicar algo para vocês. A minha esposa tinha uma planta chamada areca, uma planta muito bonita, estava num vaso, né, essa planta, e ela disse, essa planta está querendo crescer mais, então vamos tirar ele desse vaso e vamos plantar diretamente na terra. Pegou e plantou. O que aconteceu? Ela morreu. Sobrou só um pedacinho de galho daquela areca. Eu falei, pega e planta de novo no vaso. E ela plantou e a areca começou a crescer novamente, virou uma outra planta, começou a virar uma planta bonita novamente. Mas o que nós temos que entender? Que a terra representa a palavra de Deus, representa todos os nutrientes que você tem para viver. Por que essa areca viveu ali naquele vaso e não viveu na outra terra? Porque naquele vaso tinha a terra com todos os nutrientes que ela precisava para viver e para frutificar, para crescer, certo? Enquanto a outra não tinha os nutrientes para ela nem viver e nem frutificar. Então ela começou a morrer. Aí fomos lá e salvamos ela, por quê? Porque pegamos e levamos para a terra certa. E assim também as pessoas. Deus chama você de planta. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e vocês são ramos. Vocês são um ramo. Ou seja, Jesus chama você de planta, ele compara você a uma planta. Se você estiver plantado em um lugar espiritualmente que não tem a palavra de Deus para te suprir, para te nutrir, certo? Da forma que você precisa, você vai morrer espiritualmente. Você compreendeu? E às vezes você está num lugar, né? Você está frequentando um lugar, você está numa igreja, que aquela igreja ela vai apenas manter você ali, mas você não vai frutificar. Porque não tem a palavra necessária para você crescer, para você frutificar, correto? E às vezes você vai estar num lugar que ali tem os nutrientes para você frutificar, para você crescer espiritualmente. Você entende? Mas tudo depende de você também. Porque você também pode estar em qualquer lugar. Se você não quiser aprender a palavra de Deus, você vai ser um ramo infrutífero. Você entende isso? A sua parte você tem que fazer, que é querer conhecimento, é querer meditar na palavra de Deus, crescer na graça e no conhecimento. A Bíblia diz que Cristo crescia na graça e no conhecimento. Na graça, espiritualmente, jejum, oração, né? No conhecimento da palavra do Senhor. Né? Então você deve ter esse equilíbrio. Quem cresce só na graça, né? Ou seja, só busca a espiritualidade, jejua muito, ora muito, mas não tem a palavra de Deus, se torna fanático. E quem cresce muito no conhecimento, mas não tem a espiritualidade, não tem a graça, se torna tradicional. Você tem que ser equilibrado, você tem que ser espiritual e ter conhecimento. Você tem que crescer nas duas áreas para que você seja um cristão bem-sucedido. E aqui diz, né, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no tempo devido dá o seu fruto. Ou seja, se você se alimenta da palavra de Deus corretamente, se você cresce espiritualmente, você vai dar frutos. Ou seja, você vai ganhar almas, porque você vai viver a palavra de Deus e através do seu testemunho você vai ganhar almas. Tem pessoas que não conseguem ganhar almas, sabe por quê? Porque ela dá um péssimo testemunho. Ela fofoca, ela mente, ela engana. Ou seja, ela fala uma coisa, mas pratica outra. Ela fala que ela é um seguidor, uma seguidora de Cristo, mas as obras dela é obras do diabo. Então ela não vai ganhar ninguém para Jesus, porque ela não segue a Cristo, porque ela não tem entendimento do que é verdadeiramente o Evangelho. Aqui continua dizendo em Salmos capítulo 1, e cuja folhagem não murcha, né? E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ou seja, você não vai enfraquecer, você não vai dar mau testemunho, certo? Você não vai dar mau exemplo, você não vai murchar espiritualmente. Se você se alimenta da palavra de Deus, você vai continuar vivo, forte, eficaz e tudo que você fizer será bem sucedido, porque Deus é com você. Amém? Porque Deus é com você. A Bíblia diz
que Deus era com José. Por onde ele passou, Deus foi com ele. Por quê? Porque ele guardava a palavra do Senhor no coração. Ele meditava naquilo que ele aprendeu sobre Deus, sobre quem Deus é, certo? Então, Deus era com José. E tudo que José colocava a mão para fazer era bem sucedido. Talvez você está vivendo uma vida em que tudo que você faz, nada dá certo. Por quê? Porque falta você se encher da palavra do Senhor, do conhecimento e também praticar. Amém? Aqui diz em Salmos 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés. Ou seja, os seus pés têm que estar iluminados pela palavra de Deus. A luz da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz, calçai, certo? As sandálias do evangelho da paz. Ou seja, o evangelho calça os seus pés. Quem está calçado com o evangelho não anda por caminhos errados. Quem está calçado com o evangelho não anda pelo caminho da prostituição. Quem está calçado com o evangelho não anda pelo caminho do alcoolismo, não anda pelo caminho das drogas, não anda pelo caminho das brigas e da discórdia. Ele anda pelo caminho de Deus, pelo caminho de Cristo. Ele percorre este caminho, o caminho do evangelho, o caminho da salvação, o caminho da restauração, o caminho da justiça, o caminho da verdade. Amém? Então você precisa calçar os seus pés, como está escrito lá em Efésios capítulo 6, com as sandálias do evangelho da paz. E aí a palavra de Deus vai ser lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Muitas pessoas estão andando de um lado para o outro de forma errada, perdidas na vida, não sabe qual decisão tomar, não sabe o que fazer. Por quê? Porque ela não tem a palavra de Deus na mente dela. Então ela vive em trevas, ela vive em confusão. Chega no seu quarto e apaga a luz para você ver que você vai trombar nas coisas, nos móveis, né? Você vai se machucar na cama, porque você está em trevas. Né? Você não vai conseguir enxergar o caminho que você deve percorrer nem dentro do seu quarto. Mas acende a luz que você não vai trombar em nada, você não vai bater em nada, você vai conseguir caminhar dentro do seu quarto. E assim também é a vida das pessoas. Quando elas vivem longe da palavra de Deus, elas vivem em trevas. E por isso elas vivem trombando, batendo, caindo, se machucando em todas as áreas da vida delas, porque elas não têm a palavra do Senhor. Por isso que é importante você ir para o culto. Por isso que é importante você participar dos cultos. Por isso que é importante você participar e ouvir a palavra de Deus, seja o culto presencial, seja o culto online, participe, não falte, porque naquela semana você vai ouvir uma palavra que vai ser luz para o seu caminho, vai ser lâmpada para os seus pés, vai te guiar para que você não erre. Amém? Em nome de Jesus. Mas a pessoa que às vezes até vai na igreja, né? Ela vai, mas não presta atenção, não recebe a palavra de Deus dentro dela, ela continua em trevas. Amém? Então, fica aí esse ensinamento. Vamos meditar também em Salmos 119, versículo 130. E o outro que eu falei, repetindo, é Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E agora vamos ler Salmos 119, versículo 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Ou seja, você pode ser uma pessoa simples, uma pessoa que não tem faculdade, uma pessoa que não tem uma graduação melhor nos estudos humanos, vamos dizer assim. Mas quando você adquire a palavra de Deus, ela esclarece a sua mente de forma que você consiga resolver os problemas. E ela também te dá entendimento, ela te dá sabedoria e ela faz de você uma pessoa mais sábia. Uma pessoa que vai tomar as decisões certas. Amém? Em nome de Jesus. Por exemplo, se você medita no livro de Provérbios, né, são 31 capítulos ali. Cada capítulo é para um dia do mês. Ah, pastor, mas eu já li Provérbios todo. Leia de novo. Todo dia leia um pouco. Ali é o livro da sabedoria. Ali vai te ensinar como você deve se tratar os seus filhos, como você deve tratar a sua esposa, o seu marido, como você deve tratar o seu patrão, como você deve ser como funcionário, como você deve agir com o seu dinheiro, certo? Ali ensina tudo.
E ali vai te tornar uma pessoa o quê? Mais sábia, mais esclarecedora da vida, né, que você está enfrentando. Amém? Então, medite na palavra do Senhor para que a sua mente seja esclarecida e para que também você seja uma pessoa mais sábia, em nome de Jesus. Salmo 119, versículo 165. Veja que estamos meditando no Salmo 119, né? Muita revelação de Deus aqui. Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeços. Salmo 119, versículo 165. Grande paz há para aqueles que amam a tua lei. Tem pessoas aí ensinando, né, que o Velho Testamento não vale mais nada, que está morto, que depois que Cristo veio, o Velho Testamento não serve, né, não presta para mais nada. Querido, isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira, certo? A palavra de Deus não morre. A palavra de Deus, a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Amém? O apóstolo Paulo, ele diz que a palavra de Deus, né, ela menciona sobre Cristo desde Moisés. O próprio Senhor Jesus, quando estava a caminho de Emaús, a Bíblia diz que ele aparece para os discípulos ali a caminho de Emaús, né? Corrigindo aqui, quando os discípulos estavam a caminho da cidade de Emaús, Jesus vem andando, depois de ressuscitado entre os mortos, aparece para eles ali, começa a caminhar com eles e começa a discorrer para eles, ou seja, ensiná-los aquilo que estava escrito a seu respeito, desde Moisés até todos os profetas, o que falava de Cristo, que Cristo iria padecer, que ele iria sofrer na mão dos homens, que ele iria ressuscitar, e no nome dele, certo, as pessoas seriam salvas, né? Todos seriam salvos no nome dele. Então você vê que o evangelho não é pregado somente em Mateus, Marcos, Lucas e João, mas ele já era ensinado desde Moisés. Lá em Gênesis também já falava do evangelho, quando Deus diz para a mulher, diz para o diabo, dessa mulher aí que você fez o homem errar, dela vai nascer aquele que você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Deus estava falando de quem? Estava falando de Cristo, certo? Estava falando de Cristo. Então a Bíblia diz que Jesus é o alfa e o ômega, ou seja, ele é Gênesis, Bereshit, o princípio, e ele é o final, Apocalipse. Jesus é o princípio e ele é o fim. Ele é toda a palavra do Senhor. Amém? Então você não deve desprezar a palavra de Deus. E aqui diz, grande paz tem os que amam a tua lei. No passado se dizia lei. Quando Jesus veio, aí se diz a vontade do Pai. Pratique a vontade do Pai. Qual que é a vontade do Pai? Que você não mate, que você não roube, que você não adultere, que você não levante falso testemunho contra o seu próximo, que você ame a Deus acima de todas as coisas, que você ame o próximo como a ti mesmo. Essa é a vontade do Pai. Amém? Então medite na palavra de Deus e não caia nesses enganos e ensinos do diabo, dizendo que o Velho Testamento não serve para mais nada. Vou te dizer uma coisa aqui, por exemplo, sobre tatuagem. Lá em Levítico fala, não faça marca no seu corpo, nem corte algum na sua carne, por causa dos mortos. Ou seja, as pessoas faziam isso por causa dos mortos. E Deus orienta, não faça isso, né? E as pessoas fazem tatuagem. Se Deus quisesse que você tivesse marca no seu corpo, Deus faria. Quando você nascesse, Deus faria a marca ali no seu corpo. Mas Deus não quis isso. Jesus tinha alguma marca no corpo dele? Não tinha, certo? Então eu digo para você, querido, quantas vezes eu expulsei demônios de pessoas com tatuagem? Espíritos imundos que entraram nas pessoas por causa da tatuagem que ela fez. Entra aí no canal aí, vai aí na playlist Libertação, que você vai ver. Você vai ver aí vídeos aí de pessoas sendo libertas porque foram possessas de demônios porque fizeram tatuagem, certo? Então, pastor, eu fiz uma tatuagem, o que eu devo fazer? Pede perdão a Deus pelos seus pecados, unge essa tatuagem aí, desfazendo todo esse mal espiritualmente e não faça mais. É isso que você deve fazer, em nome de Jesus. Amém? Então veja que a palavra de Deus, ela não morre, ela não muda. O que fala sobre tatuagem está onde? Está lá em Levítico, né? E hoje eu ministro, oro e as pessoas que fizeram tatuagem, cheia de mal, cheia de problema, certo?
porque colocaram aquilo na carne dela, desobedecendo a palavra do Senhor. Então, a palavra de Deus, ela não falha, meu querido. Obedeça a ela, porque ela não falha. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, está escrito: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você quer ser habilitado para fazer a obra de Deus? Então você deve conhecer a palavra de Deus. Primeiro você tem que ter um chamado de Deus, amém? Mas, desculpa, eu não sou chamado para pregar o evangelho como pastor, mas você como cristão, você deve pregar o evangelho. Você deve falar de Cristo para as pessoas. E aí você deve conhecer a palavra. E a palavra de Deus diz que toda a escritura, toda ela foi inspirada por Deus, né? Foram os homens que escreveram, mas quem estava por trás ali, na mente deles ali, usando eles, era quem? É o Espírito Santo de Deus. Amém? Então toda a escritura, desde Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, né, e por aí vai, toda a escritura, ela foi inspirada por Deus, né? Deus usou o homem para escrever ali, para passar para o papel, né? Mas quem inspirou aquilo ali, aquelas palavras que estão ali, é o Espírito de Deus que orientou aqueles homens para escrever. Amém? Em nome de Jesus. E aí toda a escritura, ela é útil para quê? Para ensinar você. Isso mesmo, para você aprender quem Deus é, quem você é, qual a sua origem, para onde você vai passar a vida eterna, se você tem Cristo, se você não tem, né? Ela é útil também para te repreender, você entende? Ela vai repreender você. Você conhece a palavra de Deus, você vai fazer uma coisa errada, a própria palavra te repreende, né? Ela vai corrigir você, né? Eu, por exemplo, quando eu vou aconselhar um casal, quando eu vou aconselhar uma pessoa, eu uso o quê? Eu uso a palavra de Deus sem medo, né? Se tiver que repreender aquela pessoa, eu vou repreender, né? Eu vou usar a palavra de Deus para repreender aquela pessoa, para que ela se endireite, para que ela conserte e volte para o caminho do Senhor, em nome de Jesus. Ela é útil para a correção, ou seja, ela repreende e ela corrige, ou seja, ela coloca você no caminho certo, e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado, ou seja, ela aperfeiçoa você. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você nasce de novo, mas a sua mente continua velha, continua com os pensamentos mundanos. Então você precisa aprender a palavra de Deus para ela corrigir a tua mente, para ela te ensinar aquilo que Deus quer que você faça e aquilo que Deus quer que você não faça, amém? E também para fazer você uma pessoa mais perfeita em Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que você olha para uma pessoa que é transformada pela palavra de Deus e você pega e fala, poxa, essa pessoa ela é totalmente diferente do que ela foi no passado. Olha como agora ela é honesta, olha como agora ela é íntegra, ela é reta, ela obedece, ela respeita. Amém? Em nome de Jesus. Tiago capítulo 1, versículo 22, está escrito, tornai-vos, pois praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Amém? Então aqui Tiago, né, o irmão de Jesus, ele dá uma orientação. Tornai-vos praticantes da palavra, não somente ouvintes. Quando você ouve uma palavra, um ensinamento como esse e como outros que são mencionados, né, ensinados ali na igreja ou no nosso canal do YouTube, procure colocar em prática, né? Procure colocar em prática. Porque se você só ouve e não pratica, a Bíblia diz que você engana a você mesmo. Você engana a você mesmo. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero ministrar na sua vida a bênção para que Deus abra o seu entendimento, para que você possa ouvir a palavra de Deus, entender e compreender em nome de Jesus. Para que você tenha desejo, em nome de Jesus, de ler a palavra, de se alimentar, lembrando que as palavras de Deus te alimentam espiritualmente, te fortalece espiritualmente. Quando você aceitou Jesus, começou uma guerra na sua vida entre a carne e o espírito, ou seja, a carne quer fazer a vontade do mundo, ela não quer ler a Bíblia, não quer orar, não quer jejuar, mas o espírito quer orar, jejuar, ele quer se aproximar de Deus, ele quer conhecer a palavra de Deus, ele quer conhecer quem Deus é, mas aí vem aquela luta.
E aquele que você alimentar mais é o que vai estar mais forte dentro de você. Se você alimentar o seu espírito com a palavra de Deus, você vai ser uma pessoa muito forte espiritualmente. Mas se você alimentar a sua carne com as paixões do mundo, você vai ser um crente carnal. E você não vai conseguir fazer a vontade de Deus. Amém? Então não seja um crente carnal, seja um cristão espiritual em nome de Jesus. Quero orar por você. Senhor Deus, eterno Pai, eu oro pelo teu servo, pela tua serva, e eu os abençoo agora, em nome de Jesus. Meu Pai, que o Senhor possa enchê-los com o Espírito Santo, que o Senhor possa guardá-los, protegê-los, livrá-los de todo mal, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Que o Senhor possa abrir o entendimento desse homem, abrir o entendimento dessa mulher, descauterizar essa mente que está cauterizada pelo pecado, essa pessoa que vive na prática do pecado, achando que não tem problema. Descauteriza essa mente agora, que ela possa reconhecer os erros dela, se arrepender e ter uma novidade de vida. Em nome de Jesus. Meu Deus, abra o entendimento para que quando essa pessoa esteja na igreja, ela ouça a palavra e entenda aquilo que o Senhor quer falar com ela. Em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, que a palavra de Deus na vida dela venha fazê-la frutificar, venha fazê-la crescer espiritualmente, venha corrigi-la, venha fortalecê-la, venha direcioná-la para o caminho da justiça, em nome de Jesus. E que ela possa ser bem-sucedida em tudo aquilo que ela fizer, em tudo aquilo que ela colocar as mãos para trabalhar, que ela seja bem-sucedida em nome de Jesus, que a tua palavra seja luz na vida dela, seja lâmpada para os caminhos dela, em nome de Jesus. Amém. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a ser um contribuinte, um ajudante no meu ministério. Amém? Você pode ajudar com R$10, 20, 30, 40, 50, não importa o valor, mas eu quero pedir a você para ser um ajudador, para ser um semeador no meu ministério, no meu chamado. Amém? Minha chave Pix é o número do meu celular, 319200014377, ou o meu e-mail, capelãoronaldo@gmail.com. Vai estar na descrição do vídeo aí e você pode ajudar o meu ministério com a sua doação. As almas que eu ganhar, você vai estar ganhando junto comigo. As pessoas que aprenderem a palavra de Deus através da minha vida, você vai ganhar galardão por isso. Em nome de Jesus, porque quando você semeia na vida de um homem de Deus, aquilo que esse homem de Deus faz na obra de Deus, você vai colher juntamente com ele, em nome de Jesus. Então seja meu parceiro, em nome de Jesus, do meu ministério. Amém? Em nome de Jesus. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, clica no sininho aí, tá? É muito importante você clicar no sininho. Por quê? Porque aí quando eu colocar um vídeo novo, né, quando eu colocar um ensinamento bíblico ou algum culto online, você recebe a notificação de que aquilo está para entrar no ar ou já está no ar. Amém? Compartilha também esse vídeo com outras pessoas que você conhece. Quantas pessoas precisam aprender isso que você aprendeu agora? E você pode ser um canal de bênção para essas pessoas, indicando esse vídeo para elas assistirem e elas aprenderem a palavra verdadeira de Deus. Em nome de Jesus. Amém, querido? Que Deus abençoe você. Nossos cultos presenciais e online são quartas-feiras às 20 horas e domingo às 18 horas. Lembrando que domingo que vem vamos ter um ensino bíblico presencial às 17 horas lá na igreja. Então, não falte, participe desse estudo bíblico que vai ter lá, tá bom? Que Deus abençoe você com toda a sorte de bênçãos em nome de Jesus. Um beijo no seu coração e até mais. Fica com Deus.